a graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje eu estou aqui com a responsabilidade de trazer uma pequena reflexão ao seu coração. E o texto que nós vamos usar se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, vou ler só 2 versículos, versículo 31 e 32. Então, o Evangelho de João, versículo 31 e 32, que diz assim: a verdade que liberta. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo 32, ele chama muita atenção, porque ele é muito conhecido, e por ser muito conhecido, as pessoas se utilizam dele às vezes de uma forma isolada, né? Nós vemos assim, uma situação é que até o nosso presidente, que foi a base da campanha dele, foi esse versículo, quando ele falava: e vos conhecereis a verdade vos libertará. Mas é interessante imaginar aqui qual é essa verdade que Jesus está falando que liberta, do que está se tratando, né? Quando nós voltamos um pouco atrás, no início do capítulo 8 desse mesmo Evangelho, do capítulo 8 de João, desse capítulo, nós vemos o episódio de Jesus, do encontro de Jesus, sobre a situação da mulher adúltera, né? Que diz assim: entretanto Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, versículo 1, capítulo 8, né? E ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo chegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram a ele uma mulher surpreendida em adultério e forçaram-na a ficar de pé no meio de todos. Olha o que eles fizeram: pegaram essa mulher em adultério, trouxeram diante da presença de Jesus, e fala o texto que forçaram essa mulher a ficar de pé no meio de todos, no sentido de humilhar ainda mais. E disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante no ato do adultério. E assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Ele falava assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E continuando o texto, né, versículo 8 diz: e novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelo mais velho até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Na lei dos fariseus, na condição, na base judaica do Antigo Testamento, entendia-se que quando uma pessoa era pega, cometia um roubo, cometia alguma infração, alguma coisa, e ela fosse levada ao julgamento, precisava ter no mínimo 2 pessoas como testemunhas. E Jesus, quando ele profere essa argumentação sobre quem não tiver o pecado tirar a primeira pedra, isso entra no coração deles, e eles percebem o quanto eles estavam pecaminosos, quanto eles estavam acusando indevidamente aquela mulher. E eles começam a se retirar um a um, e de forma que não fica mais ninguém. Então Jesus, vendo que não tinha mais ninguém que acusá-la, falou: onde estão os teus acusadores? E Jesus então fala para ela, diz assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Então, quando a gente vai para o versículo 32, lá, e conhecereis a verdade vos libertará, Jesus vem discorrendo uma discussão com esse grupo de judeus que estavam arraigados na base judaica do Antigo Testamento, a questão
a questão do legalismo, de forma de como julgar as coisas. E Jesus aqui quebra esse paradigma e diz assim no verso 31 do capítulo 8: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerem as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu acredito que hoje, nos dias de hoje, para a gente ser discípulos de Jesus, essencialmente, para a gente conhecer a verdade que liberta, nós devemos permanecer na palavra do Senhor. Por quê? Porque ela é verdade e é a verdade que liberta. Continuando, é interessante, no capítulo 17 ainda desse mesmo livro de João, capítulo 17 e verso 17, diz assim a palavra do Senhor: santificar-vos pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós entendemos que hoje, nos dias de hoje, nós devemos crer na palavra de Deus porque ela é verdade. Por isso que nós encontramos lá em João 14, versículo 6, que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade e a verdade é esta que liberta. Mas interessante que, continuando o texto, no verso 33 ainda, quando Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no verso 33 ele diz assim: Eles lhes responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Então no verso 34 Jesus diz assim: Jesus explicou-lhes: Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Uma coisa interessante aqui para nós pensarmos, que quando ele diz em verdade, repetindo, significa algo majestoso, algo glorioso, é uma afirmação que Jesus está dizendo aqui sobre essa verdade. Ele mostra a consistência que tem na sua palavra, porque a sua palavra é verdade. Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus sendo Deus, concordando, o Espírito Santo interagindo entre Deus, o Filho e o Pai, essa é a verdade, e essa verdade que ilumina os nossos caminhos, que nos faz crescer nessa caminhada. E no verso 35 e o verso 36, precisamente no verso 36, que eu quero delongar um pouco mais, mas no verso 35 diz assim: Os escravos não ficam em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim como esses fariseus estavam vivendo sobre o jugo da lei ainda no Antigo Testamento, lá atrás, dizendo que eram filhos de Abraão, recriminando Jesus pela conduta de Jesus diante daquela mulher. E tem um momento aqui que ele fala que Jesus, que se assemelhava a os samaritanos, haja visto que no capítulo 4 desse mesmo livro de João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana também, porque os samaritanos eles eram excluídos da sociedade judaica dos fariseus, eles viam os samaritanos como alguém à margem da sociedade, e Jesus então tem aquele encontro no capítulo 4 de João. Ele encontra com aquela mulher naquele calor da tarde, do dia, e aquela mulher tirando água, e Jesus apresenta o plano de salvação, onde ali ele discorre um discurso de salvação com ela, começa a contar da vida dela, se identifica como um profeta, fala que todos aqueles maridos que ela teve não eram maridos originais da vida dela, pela vida promíscua que ela andou, mas Jesus oferece então a água da vida para aquela mulher, e ela fala que ele fala que se a água que ele desse para ela ia jorrar rios de água viva, e jamais ela precisava de tá tirando aquela água. É interessante que no versículo 36 aqui, voltando no capítulo 8, ele diz assim:
Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Porque no verso 35, eles estavam pensando na condição de escravo. Jesus diz assim: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Então havia um pensamento lá atrás no Antigo Testamento que quando o senhor da casa ele tinha os escravos e ele tinha que resgatar aquele escravo, tinha um pensamento de que ele furava a orelha daquele escravo e era uma característica que quando ele fazendo isso, esse escravo pertenceria a ele, jamais ele se tornaria livre, ele pertenceria à casa do seu senhor, né? Por isso que ele fala, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Então há uma transformação aqui, há uma característica que Jesus diz: assim sendo, pois o filho, assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, né? E esse capítulo 8 ele vai se intensificando cada vez mais, né, no discurso, nessa discussão, e ele um pouco mais para frente, no versículo 48 do versículo 8 de João diz assim: então os judeus em resposta lhe disseram: não dissemos certamente que tu és samaritano e tens um demônio? Aí eles falam que Jesus havia uma semelhança com os samaritanos por causa daquela exclusão que eles tinham com relação aos samaritanos, mas replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro ao meu Pai e vós me desonrais. Além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que busca por mim e tudo julga, fazendo referência ao Pai. Daí no versículo 41 ele diz assim: em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Então, no versículo 32 do capítulo 8, quando diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, essa verdade é que nos liberta de muita coisa, né? Essa verdade, ela nos liberta muitas das vezes da gente falar mal de alguém. Essa verdade, ela nos liberta da gente falar mentira. E essa verdade, poderíamos pensar que ela nos liberta de muitas outras coisas. Por exemplo, às vezes você recebe alguma coisa que não é conveniente, algo que desagrada a Deus, algo talvez, uma mensagem no WhatsApp, uma mentira, e às vezes a gente começa a propagar aquilo, disseminar aquela mentira para frente. Então, quando a gente anda na verdade, a gente tira tudo isso da nossa vida, né? E a gente permanece na palavra para ser verdadeiramente discípulos do Senhor, né? Essa é o grande tema, é o grande enfoque aqui, de permanecer na verdade, e a verdade libertará. Não só pegando essa passagem, esse texto, e fazendo ele algo assim como em destaque, isoladamente, como algo bonito. Olha, estou falando isso porque eu acho bacana, eu acho bonito, mas não, a gente precisa refletir o porquê disso tudo, né? E hoje nós estamos vivendo um momento único na nossa vida, que o grande segredo, a grande condição que a gente precisa para vencer as dificuldades é permanecer no Senhor. A pessoa que não permanece no Senhor hoje, ela provavelmente vai viver uma vida triste, uma vida de sofrimento, coisas que poderiam ser evitadas. Mas quando nós permanecemos na verdade do Senhor, essa verdade que nos liberta, né? E então é isso que a gente precisa entender, e é isso que eu queria deixar para o seu coração, né? Se permaneceres as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Ele está falando verdadeiramente, né? Então, permanecer hoje é o grande segredo da vida, né? Para a gente agradar ao Senhor e para que Deus possa abençoar a nossa vida e a gente passar por essa dificuldade que a gente está passando, que é essa pandemia, né? Que Deus possa nos abençoar e que possamos tirar lições práticas
na palavra do Senhor, né? Então aqui fica essa palavra que eu deixo para você, assim como Deus falou no meu coração, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe, que a gente possa retomar nossa vida cristã diante do Senhor e que possamos ser bênção, possamos ser um vaso de bênção ao Senhor a cada dia, crescendo no conhecimento na palavra do Senhor. O salmista no 119, verso 11, ele fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, esse esconder não é esconder de deixar lá, de criar poeira em cima a palavra do Senhor, mas guardar no coração a palavra do Senhor, para que ela seja luz e para que as pessoas olhem em mim e possam ver Jesus e dizer: eu quero esse Jesus para a minha vida. Que Deus abençoe você, mas gostaria ainda de fazer uma oração de encerramento. Obrigado, Jesus, pela tua palavra e que nós possamos conhecer a verdade, porque a tua palavra diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo, Pai, num mundo de fake news, de muita mentira, Pai. Nós estamos desesperados, não sabendo mais o que crer. Há tanta coisa chegando na nossa mente, no nosso coração, e a gente não sabe mais o que é verdade. Por favor, Jesus, traga essa verdade, que nós possamos estar firmados na rocha, que é Jesus, a cada dia. Nos abençoe, nos perdoe e nos ajude a confiar mais em Ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor.